Então bora lá, né? Vamos ensinar aí o alfabeto em inglês, tá? Ah, Basicamente a primeira coisa que você aprende é aprendendo, né, o básico de qualquer língua, você precisa entender como é que é a pronúncia das letras, né? Que cada língua tem sua própria, algumas até são outras letras, né? No caso do inglês são as mesmas letras do português, mas a pronúncia delas são totalmente diferentes, né? Então aqui a gente tem ah, todas as 26 letras do alfabeto e, e são as mesmas, né? Não muda nenhum. Assim no português como no inglês a gente tem A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, para o inglês a gente vai ter basicamente uma mudança de pronúncia aí para cada uma delas, né? Então vamos ver aí quais são, né? Dar uma olhada aí nas pronúncias das letras, certo? Nós vamos falar sobre cada uma delas. Eu vou dividir elas em vogais, tá? A, E, I, O, U, certo? Na verdade, vamos botar aqui elas uma embaixo da outra para a gente poder analisar. Então, o A aqui, galera, vai ser EI, tá? Como se você tivesse chamando alguém, né? Chamando a atenção de alguém. Você cutuca a pessoa e fala EI, certo? Ele é mais ou menos isso. O E aqui vai ser I, tá? Pode colocar simplesmente um I, quase como se tivesse um H aí, mas de E vai para I. O I, ahn, ele vai ser I, tá? Como se você tivesse sentido algum tipo de dor, ah, caso aí você queira lembrar, né? O O vai ser O, tá? Ah, não tem muito o que falar. Você coloca, por algum motivo, os pessoas que falam inglês, o que fizeram a língua, acharam que o O ia ser OU, e assim ficou. E o U vai ser IU, tá? É, bem diferente aqui, mas U ah, é a pronúncia aí do U, certo? Basicamente fica assim as vogais, vocês podem ver que é bem diferente, né? Eu não sei porque pra gente, né, pro português, a gente só fala o som da letra e pra gente faz sentido, né? A gente ter aí essa, podemos dizer assim, ahn, é fácil entrar na nossa cabeça que a gente fala o A tendo só o som do A, o E tem só o som de E, o I tem só o som de I, o O tem só o som de O, o U tem só o som de U. Por algum motivo aqui os ingleses decidiram que teriam que ter som de duas vogais pra gente, né? E a junção dessas duas seria A, o I, né? Seria o nosso E, o nosso I seria I, o O seria U e o U seria U. Então, é complicado, realmente. Tirando o E aqui, todas pode não fazer muito sentido, né? Todas essas vogais. Então, agora vamos para as consoantes, certo? As consoantes a gente vai dividir basicamente na mudança delas do, da pronúncia do português para o inglês, ah, com algumas exceções. O que eu quero dizer com isso? Vamos para o primeiro grupo de consoantes, que é o B, C, D, é, depois vem G, em seguida vem só aqui, D, P, T,
Aí nós temos o PT, depois nós temos o V e o Z, certo? Aqui nós temos um padrão que todas essas letras aqui, elas têm junto delas para que a gente possa pronunciar elas de um jeito mais fácil. Todas elas terminam com E, certo? Então a gente tem B, que teria um E, C, que teria um E, D, que teria um E também, G, E, T, V, Z. Opa, perdão. Então basicamente seria isso, certo? Aqui a gente vai usar o nosso querido conceito do E aqui, certo? Então no inglês, todo esse E aqui vai simplesmente virar I, igual ao E, certo? Então B ficaria B, C ficaria C, D ficaria D, G ficaria G. E aqui um detalhe, tá? Antes uma coisa. Repare como eu disse o D e o G aqui, tá? Ah, G é uma coisa que esse som de G que a gente tem para os ingleses e os americanos, na língua inglesa no geral, o G vai virar D, tá? Vai parecer um D pra gente, né? E o D em si vai ser sempre D, tá? Nunca vai ser D, de fato, porque se você falar D, por exemplo, vamos usar aqui a palavra Diego, né, que nós falamos. Se você falar Diego, a pessoa vai achar que você está usando G, certo? Porque por algum motivo o D para eles é a pronúncia do G, certo? O som do G. Enquanto o, o D, o D de fato vai ser D. Não sei se é tão claro perceber a diferença no começo, mas a, a diferença do G fica claro que tá. Que G não. É muito difícil você ver alguém falando inglês e falando G. De fato, vai ser sempre D, certo? E o resto não tem muito o que falar. Basicamente vai mudar, vai ser P, vai ser T, vai ser V e vai ser Z, vai ser Z. Basicamente isso, certo? Bem fácil, bem simples. Padrão aí, tá? A outra é outro grupo, né, é, assim, de padrão que a gente tem de troca, né, aqui do português para o inglês, vão ser as letras que a gente fala, por exemplo, assim, tá? Nós falamos é, F, L, M, N, S, E, S, tá? Essas letras aqui, elas têm um padrão também, assim como B, C, D, G, P, T, tá? Elas têm um padrão que a gente fala aqui primeiro, a gente começa com um E, tá? No som delas, e termina com I ou com I, dependendo de se você fala F ou F, tá? Tanto faz, mas você vê que elas têm um padrão, que todas são assim, tá? O L, aqui só parece que não vai ter um centro, mas vai ser M, né? Mesmo padrão. N também, mesmo padrão. Aqui também, certo? E, no caso seria dois R's, né? Mas é para representar o som de fato, mas repara que é aí o mesmo padrão, tá? Todos eles têm o E antes e o I para ficar mais fácil para a gente pronunciar a, a letra no português, certo? Então, como ele vai, como essas letras vão ficar no inglês, né? Simples, a gente vai simplesmente tirar o I daqui, o E, né? No caso, dependendo do jeito que você fala. Então vai ficar só F, certo? Vai ficar F, o L vai ficar L, tá? É como se basicamente essas letras ficarem mudas, né? Você só começa com o E ali, tira o I e deixa a letra em si muda, por exemplo, tá? M, N, aqui, tá?
E tem uma pequena diferença, porque ao invés o R só vai mudar aqui, ele vai ficar com um O antes, tá? Então, tipo, vai ser R, tá? Vai ser basicamente isso. Mas é a única diferença, assim, que ao invés de ser E, vai ser R. Mas a ideia é a mesma. Você ainda vai tirar o I, vai deixar só o som mudo da letra, tá? Então, ahn, basicamente, é assim que vocês... ah, que essas letras em específico serão mudadas, né? Então, a gente tem F, L, M, N, R e S. Bem simples, bem fácil. E acho que fica entendível desse jeito, né? É um pouco, pode ser um pouco confuso, né? Mas você percebe que todas essas letras têm um padrão. Agora vamos para as consoantes que não tem padrão nenhum e não tem como separar elas de um jeito que fique claro, né? Então vamos lá. Temos aqui o H, tá? O J, o K, o Q, o W, o X e o Y. Essas letras têm características únicas, tá? Mas mais pra frente a gente fala. Vamos só falar da pronúncia, tá? Elas não têm, tipo, como é que eu vou dizer? Elas não têm um padrão, tipo essas letras, essas consoantes aqui, tá? Elas é um pouco mais decorar, certo? Então, vamos aqui de o H vai ser H, tá? E aqui tem uma diferença importante, que o CH aqui é o som desse CH funciona mais ou menos como um TCH, tá? Não é o nosso CH que tem som de X, tá? É como se tivesse um T ali. Vai ser quase um T, mas não vai ser um T, tá? O som aqui. Então vai ser H, não eight, certo? H. Quase um som de X, mas ainda tem um som de T ali. É meio a meio entre eles, certo? O J aqui, basta lembrar de DJ, tá? Ou do personagem do GTA, CJ. Vocês reparam que é igual a J, tá? O K é K, né? Não confundam. Deixa eu deixar certinho aqui. Não confundam com ki, tá? Que é essa palavrinha aqui, certo? É K. O que é Q, tá? O Q. O pessoal pode pensar que Q vai ser Quill, mas Quill tá errado. É só Q. O W. Quase do mesmo jeito, só vai mudar o jeito que é pronunciado. Ou seja, você tem a mesma ideia aqui de W. Repara que é a mesma coisa, só que a gente vai puxar um pouco pro aqui. Então vai ser da, certo? Da, W, W. Mas é a mesma, quase que, pronunciado quase que do mesmo jeito, certo? O X aqui vai ser X e o Y vai ser Y, tá? Y, como se fosse um mineiro falando aí, certo? Então, basicamente, é isso que são. E essa é a pronúncia das letras, certo? Então, a gente vai ir já agora dar uma recapitulada em cada uma dessas letras e ver se vocês conseguem acompanhar, certo? Vamos falar letra por letra agora em ordem alfabética para ver se vocês conseguem acompanhar. Então, vamos lá. Temos aqui o A, temos aqui, opa, perdão, temos aqui o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, certo? Então essas são as letras, a pronúncia das letras em inglês, tá? Um adendo, certo? Rápido aqui, um adendo rápido. Só de curiosidade, tá? Se você por acaso ouvir aqui que o Z é Z,
tá certo também, tá? É basicamente a pronúncia britânica da letra, tá? Mas no americano aqui é simplesmente Z. Z está certo. Agora, isso aqui é basicamente a pronúncia das letras, mas a gente tem que falar uma coisa importante. Ah, não necessariamente. Quando a gente fala de português, por exemplo, quando a gente fala das vogais em si, A, E, I, O, U, é muito fácil colocar isso em palavras, certo? Você vai ver que, basicamente, toda vez que você vê essas letras numa palavra, é muito mais fácil você saber qual que é o som da palavra, certo? É, basicamente, é o jeito que a pronúncia da letra é. Então, vai ter a mesma pronúncia na palavra junto com a letra, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê uma palavra como, sei lá, amor, por exemplo, a gente vê que tanto o A quanto o O aqui tem os mesmos sons da pronúncia. Isso é muito normal. Quase todas as letras são assim. O que vai mudar é você ter um acento, ter um tio, ter alguma coisa que é, exista para mudar o som da vogal, né? No inglês não existem acentos nem tios. E isso é um problema, porque nem toda palavra, o A no inglês vai ter som de E. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem, certo? Vamos começar aqui com, logicamente, uma palavra em que o A tem som de E, realmente, certo? Então vamos dar uma analisada aqui na palavra take. E a gente repara que a palavra take tem, o A tem som de E, normal, natural, certo? Agora, se a gente vê a palavra aqui, maçã, certo? Nós vamos ver que ela tem som de E. Apple, certo? Então, a gente já tem um segundo som aqui no A. A gente repara que a primeira letra usada em Apple é A, mas não é som de E. Ninguém fala Apple, certo? Você pode ouvir umas pessoas falando que é Apple, mas você vai ver pessoas que vão falar Apple. O inglês é muito disso, porque não me pergunte por quê, na verdade, porque eu não sei também. Mas não para por aí, tá? Temos também aqui a palavra tall, certo? A palavra tall se escreve com A também, mas vocês viram que parece que eu falei com um O aqui, certo? Porque é exatamente isso. As pessoas vão falar como se tivessem som de O, tall. De novo, não me pergunte por quê, mas o inglês é isso aí. E só para terminar aqui, o A, temos mais um som que é de fato o nosso som de A natural. Então, a palavra far, não vai falar for, você vai falar far, certo? Realmente tem som do nosso A. Entendendo o que eu quero dizer aqui? Isso acontece muito. Uma vogal ter sons diferentes, porque o inglês é complicado. Então, por mais que as letras tenham sua pronúncia, não quer dizer que a letra na palavra vai ter esse mesmo som. Pode ter, pode, mas não é regra, certo? Então vamos dar mais alguns exemplos rápidos aqui. Aqui nós temos o I, nós temos best, por exemplo, que seria um som desse, som de E. A gente tem o east, que realmente é som de I, certo? Som de I. Aí nós temos, por exemplo, speed, né? Também tem som de I apenas, mas isso é uma ideia, perdão, uma ideia que a gente pode ver que são dois E's, né? E já trazendo esse conhecimento, quando você tem dois E's no meio da palavra, isso quer dizer que é para mostrar que essa palavra em específico, esses dois E's vai ter som de I realmente. Continuando aqui rapidamente, sem prolongar muito,
Aqui a gente tem right, certo? Que realmente tem som de I. Mas a gente tem também a palavra trip, e basicamente o som realmente de I, né? O nosso I, basicamente ali. Ou aqui também funciona a mesma coisa, a gente tem a palavra realmente que vai ter esse som da pronúncia da letra, que é go, realmente terá. Ou a gente tem a palavra uh, out, por exemplo, que vai ter som de A, por incrível que pareça, assim como o próprio A pode ter som de O, uma palavra tall, uma palavra com O, out, a gente tem aí a palavra que o O vai ter som de A. Eu não pergunto por quê, mas é assim que funciona. Mas a palavra good também. A palavra good, e não good que eu falei, né? A palavra good é, segue o mesmo padrão aqui de speed, em que a gente tem as duas, as duas letras O ou O no meio de duas consoantes. Isso quer dizer que ela terá som de U, certo? Então seria good. E aqui um, o som de U, a gente tem na palavra unique, por exemplo, unique, assim como a gente tem o som de por exemplo, é, na palavra but, de mas, a gente tem o som de como se tivesse um tio, but, certo? Vai ter alguns casos também em que o vai ser, na pronúncia da palavra vai ser mudo, assim como a gente tem aqui no português, tá? Só dando um exemplo para vocês a palavra guard. Os americanos, britânicos, enfim, eles não falam guard, eles falam guard, como se tivesse o mudo, certo? Não tem som. Enfim, basicamente isso em relação às vogais, tá? E só para terminar aqui, agora vamos ver o que a gente tem nas consoantes, tá? Quais que são as diferenças em si em palavras. A gente vai ter alguns casos aqui, tá? Específicos dessas letras aqui, tá? São os mais diferentes que a gente pode falar um pouco. O H, por exemplo. O H tem vários sons que podem ser usados nas palavras. Então vamos dar alguns exemplos aqui só porque vocês têm uma ideia. Começando pelo som de R, tá? Que a gente pode dar um exemplo com a palavra hide. O som são dois R's. Essa é uma das dos possíveis sons que se pode ter do H. A gente pode ter no português também. Não me recordo agora uma palavra em português, mas pode ser semelhante. Assim como a gente tem o H mudo, né? Isso aí é mais fácil. A gente pode dar um exemplo de houveram, é, ou até alguns nomes, como Humberto, por exemplo. No caso aqui, a gente tem hour, que não vai ter som é, de nada, vai ser um H mudo, tá? E o H também é usado, tá? Como para mudar som de outras consoantes, por exemplo, CH e mudo, tá? Por exemplo, CH e SH. Temos algumas palavrinhas aqui que a gente pode usar, como chess. O xadrez, você repara que o H serve para mudar o som de C aqui, tá? Como auxiliar, né? Nessa mudança. Funcionaria como um acento, podemos dizer assim, entre aspas, tá? E vai mudar o som. Então a gente tem aqui, por exemplo, chess, que lembra o som aqui de T, tá? Temos também o som de K, como por exemplo, a palavra chemistry, significa química. Né? Então temos som de K. E o SH, no caso aqui, teria som de SH, por exemplo, de shade, né? De shadow, por exemplo. Que é seria basicamente sombra aí, vai ter som de CH, quase como um som de X, tá? O J não tem muito o que falar, é muito parecido, né? Com o G a gente fala J, é parecido com D, não consigo pensar agora em
em exemplos muito concretos, mas não vai ter tanta diferença, assim como o cake vai ter som de K natural, super fácil de lembrar. O kill também vai ser muito usado no começo, dificilmente é usado no meio das palavras, mas o som é mesmo. Aqui no W, ele tem som de U, tá? A, a pronúncia W, mas ele nas palavras sempre vai ter som de U. Então a gente tem alguns exemplos aqui. A palavra West, a palavra Y, a palavra While, e assim sucessivamente, mas sempre com som de U. Eu não, agora não me recordo se tem som de V, como nós usamos aqui, né? Nós usamos o W como V, mas eu não consigo lembrar de nenhuma palavra que seja usada o W como V, tá? O X aqui é um pouco mais complicado, mas também tem som de. Pode ter som de Z, pode ter som de X mesmo, pode ter vários tipos de som aí. É um pouco mais complicado, né? É difícil chamar a palavra com Z, mas basicamente, tipo, a gente pode falar que é um pouco esquecido até, porque, como eu falei, tem vários tipos de som. A gente podia usar o próprio Shadow aqui, para nós o X teria som de SH, por exemplo, mas para eles preferem botar com SH do que realmente colocar um X, porque não tem esse som. E o Y aqui serve basicamente como um I, tá? Então, tudo que tiver aí de som com I vai parecer que tem o mesmo som, né? As duas letras. É muito parecido como é aqui no português também. Nosso Y tem som de I, realmente. E aqui acontece a mesma coisa. Também funciona como vogal. ah, Tem o som de I também, como Y, né? Então, mais essa palavrinha aqui. Então, basicamente, essas são as considerações que a gente tem. E para que eu falei tudo isso, né? Porque, como eu falei, quer dizer, como eu disse, desculpem, a pronúncia das letras, no inglês principalmente, nem sempre vai ter a mesma pronúncia nas palavras. Então, é uma complicação aqui. Isso deixa mais confuso para nossa cabeça, mas a gente precisa saber, porque o inglês é assim que funciona. Uma vogal só pode ter quatro sons diferentes, certo? Então espero que tenha sido produtiva essa aula, que tenha entendido que aprender só a pronúncia das letras, mais que seja necessário, não é a coisa mais importante, porque você precisa entender que as pronúncias das palavras podem ser diferentes de como é a pronúncia da letra em si. Então é isso. Obrigado quem assistiu até agora e tenha um bom dia. Tchau, tchau.